Pessoal, olha que notícia boa. Hoje, dia 12 de agosto de 2025, nós já ultrapassamos a marca de $1.456.000 no nosso ICO. O nosso ICO começou oficialmente em 5 meses, faz 5 meses que nós começamos. Só que se somar o que nós já temos aqui e o nosso caixa extra de 2 milhões, nós temos mais de $3.400.000 acumulados. Então é bem provável que até o final desse ano a gente consiga ultrapassar $5 milhões acumulados, tá, pessoal? Principalmente porque no dia 7 de novembro nós vamos fazer um evento onde nós vamos lançar oficialmente o nosso ecossistema. Então os senhores poderão baixar nossos aplicativos, nossos serviços na casa, na sua casa, entendeu? Então em qualquer lugar do mundo que a pessoa esteja, ela tendo acesso à internet, ela tendo um smartphone, ela vai poder baixar a Kotai Wallet, que é a nossa carteira de criptomoedas, certo? Gratuita. A Kotaiko, que é a nossa corretora descentralizada. O Kotai Payments, que é o nosso gateway de pagamento cripto 100% gratuito para o comerciante. E a Kotai Bet, que é uma casa de apostas descentralizadas, ok? De acontecimentos reais, né? E o Kotai Space, o nosso marketplace, que futuramente nós vamos transformar o nosso marketplace numa espécie de rede social misturada com empreendedorismo, né? Então lá vocês vão poder vender conteúdos digitais e físicos também. Então vai ser muito interessante esse ecossistema. Muito provavelmente, a partir do lançamento desse ecossistema, a nossa arrecadação pode triplicar, meus amigos, porque as pessoas elas vão entender o jogo que nós estamos jogando. Pessoal, entenda bem, o futuro é das criptomoedas. Tudo que nós fazemos hoje é digital. Obviamente, ainda existem pessoas que negociam com dinheiro físico, só que a tendência daqui pra frente é 100% digital, e os Estados Unidos, eles sabem dessa tendência, e eles vão implementar, meu amigo, o império das stablecoins. Principalmente em governos com políticas fracas, com instabilidade política e econômica igual ao Brasil, as stablecoins elas vão reinar nos próximos anos. O futuro seguro e anônimo com stablecoins e o Kotai Ecosystem. O ecossistema Kotai ele vai dar 100% de suporte para o setor privado, para os comerciantes, para aqueles que querem se libertar da inflação que o Brasil sempre proporcionou. Infelizmente, o Brasil sempre foi assim, um eterno voo de galinha. Então, pessoal, quando o setor privado adotar as stablecoins, o Kotai Ecosystem ele vai oferecer uma ampla gama de serviços em um ambiente 100% seguro, anônimo, garantindo liberdade financeira e proteção total ao usuário. É isso que nós queremos. É isso que nós vamos fazer. Pessoal, peço por favor que você compartilhe essa live, se inscreva aqui no KotaiCast, deixa o seu like aqui para fortalecer, escreva nos comentários a sua opinião sobre o projeto Kotai, tá? Se você quiser se tornar um investidor anjo e receber um anel de prata, um anel numerado, tá vendo? Esse aqui é o número 000, é o meu anel, certo? Haverá no máximo 300 anéis desse aqui, pessoal, certo? Nesse momento já passamos de 50 investidores anjo. É bem provável que até o final do ano nós completamos ali uns 250 a 300 anéis desse distribuído para os investidores anjos. Sensacional, né? Meus amigos, vamos lá. Eu quero falar para os senhores sobre o plano das stablecoins. Meus amigos, entenda bem. Recentemente, o governo americano ele está tentando associar o PCC e o Comando Vermelho, classificar eles como organizações terroristas. Se isso acontecer, que é bem provável que aconteça logo, isso vai possibilitar que o governo americano faça bloqueios e apreensões de bens, mesmo fora dos Estados Unidos. E também bancos e empresas que negociam com essas organizações podem ser punidas. E não só isso, o Brasil também ele será forçado a endurecer as leis internas. Você sabe que leis no Brasil não funcionam para absolutamente nada, né? Então, como as facções criminosas do Brasil, elas têm um poder de influência muito grande na política brasileira. Para falar a verdade, existem até alguns relatos de políticos que são diretamente financiados por essas facções. Obviamente não estou aqui para dar nomes, mas existe. Você sabe que isso existe, né? Então, o que nós podemos fazer? O que nós podemos, digamos assim, se proteger caso isso aconteça? Pessoal, entenda bem. Se isso acontecer, o governo americano ele vai poder agir militarmente no solo brasileiro. Então, meus amigos, isso é um recado muito forte até mesmo para a classe política que apoia tais facções. Então, você observa que a tendência é que o governo americano ele não quer exatamente combater as facções criminosas. Na verdade, ele quer combater a influência política. Então, olha que interessante. O Brasil, é muito provável que o Brasil ele acabe saindo do SWIFT. Mas essa saída do SWIFT não se dará da noite para o dia. Existem várias etapas até chegar nesse momento. E muito provavelmente isso pode levar ainda alguns anos, talvez uns 2, 3 anos, isso pode acontecer. Mas olha que interessante, recentemente a pressão americana sobre autoridades brasileiras tem se intensificado. Você observa que o próprio Xandão, né, ele foi autuado ali na lei Magnitsky. Eu nem sei se eu estou pronunciando de forma correta, mas tudo bem. Essa lei aí, pessoal, você sabe que qualquer instituições financeiras que dê apoio para um sujeito que está sendo autuado nessa lei, esse banco ele pode sofrer consequências graves, tá? E olha que interessante, a lei dos Estados Unidos com um efeito global, sem necessidade de concordância, bancos brasileiros não podem ignorar sem perder o dólar. Então, se algum banco brasileiro simplesmente ignorar essa lei e dar apoio a uma pessoa que está sendo sancionada por essa lei, meu amigo, o banco pode se lascar bonito, tá? Então, e também sem falar que se essa pessoa que está sobre essa lei, Magnitsky, se ela tiver algum bem fora do Brasil, por exemplo, o Barroso, se ele for incluído nessa lei, ele vai perder a sua casa sua casa de 22 milhões que está nos Estados Unidos, né? Então o que eu vejo, pessoal? Essa lei, ela veio para ficar. Daqui para frente vai aumentar cada vez mais, inclusive para senadores, para presidente das casas, do executivo, legislativo, judiciário. O executivo, quando eu falo executivo, talvez alguns ministros do Lula, por exemplo, ministro da Economia, ministro de não sei o quê, todos esses estão sujeitos. Entendeu? O que eu vejo, pessoal? Eu vejo que o próprio Davi Alcolumbre, talvez ele seja o próximo, certo? A se enquadrar nessa lei aqui. E seria bem interessante de acompanhar
Isso, tá, meus amigos? Seria muito interessante observar isso acontecer, seria bem legal. Pessoal, isso acarretaria no isolamento financeiro como pressão política, né? Então, o risco de empurrar o Brasil cada vez mais para fora do SWIFT se torna cada vez mais real, cada vez mais concreto. Eu já fiz lives aqui anteriormente afirmando para os senhores que o Brasil vai sair do SWIFT. É uma agenda, isso vai acontecer. Eu só não sei quando, eu não posso afirmar para você, ó, 2027 o Brasil vai sair do SWIFT. Eu não sei quando vai acontecer, mas tudo está se encaminhando para isso. Meus amigos, você vai entender o plano. Tá? Entenda bem, pessoal, governos são grandes máfias, uma máfia brigando contra a outra. As máfias, elas sempre têm o interesse de dominar a outra máfia. Assim como a China tem interesse de dominar o mundo, assim como a Rússia tem interesse de dominar mais territórios, assim como o governo americano também tem interesse de dominar o restante do mundo. Meus amigos, toda máfia tem interesse de dominar a outra máfia, ponto. Acabou, sempre foi assim. Então, o que eu observo? Essas sanções, sanções vistas como ingerência inaceitável. Então, isso vai gerar o quê? Uma aproximação com o CIPS, que é a mesma coisa do SWIFT, só que é da China. Então, a China... O Brasil ele vai ficar 100% dependente da China, se isso acontecer, que é bem provável que aconteça. E a perda de acesso rápido ao USD, que é o dólar, e euro no comércio exterior. Então, olha só, pessoal, as exportações, as importações nem tanto, mas as exportações cairiam drasticamente. Drasticamente. Então, o agro brasileiro seria jogado aos pés do governo chinês. Por quê? Porque a China ela é o maior comprador do agro brasileiro. Então, pro Brasil quebrar, olha só, o governo americano e o governo chinês sabe disso. Pro Brasil quebrar, o agro precisa quebrar. E pro agro quebrar, o Brasil precisa sair do SWIFT. Ponto. Então, olha que interessante. Comece a entender para ver se faz lógica, se existe uma lógica no que eu tô falando. Tá? Pessoal, eu estudo sobre geopolítica, economia há muito tempo. Eu não sou formado nisso, mas eu entendo de pessoas. E eu observo, pessoal, que o governo americano, assim como qualquer outro governo, quer dominar através de alguma maneira. Certo? Só que a maneira mais democrática e mais bonzinha possível dos Estados Unidos dominar uma outra nação é através da moeda. Então, para que isso aconteça, a moeda daquele país tem que desabar, tem que desaparecer. Então, olha que interessante, aqui entra o papel das stablecoins, tá? A alternativa para transações em USD fora do sistema bancário. Então, o que você acha que vai acontecer com o Brasil? O uso do pagamento de fornecedores e exportações, e dívidas, e pagamento de dívidas. Então, as stablecoins, elas seriam amplamente utilizadas pelo setor privado. Olha só, um exemplo disso são países que já adotam as stablecoins após sanções. Você sabia que a China, a Rússia, transacionam bilhões de dólares por dia em stablecoin, ou seja, em dólar? Pois é. Então, meu amigo, é isso que vai acontecer quando o Brasil sair do SWIFT. Então, mas olha que interessante, as sanções dos Estados Unidos e a adoção das stablecoins no Brasil. O governo americano, ele vai se beneficiar muito no médio a longo prazo. Sanções, elas aceleram o uso das stablecoins no setor privado. O que gira a economia do Brasil é o setor privado. O governo só gasta, o governo não gera nenhum lucro, só gasto. Então, os Estados Unidos fazendo isso, o setor privado ficaria na mão dos Estados Unidos. Entendeu? Olha só, mesmo fora do SWIFT, o controle das reservas em dólar. Pessoal, stablecoin é dólar digital. E quem controla as reservas das stablecoins é os Estados Unidos. Você ficou sabendo que o Trump assinou uma lei regulamentando as stablecoins? Pessoal, é foda. Eu tô falando isso, eu tô avisando, mas as pessoas elas não entendem. Meus amigos, olha que interessante. O que vai acontecer quando o Brasil adotar o SWIFT? O que isso vai acontecer? Perdão, o que vai acontecer quando o Brasil sair do SWIFT e adotar o CIPS? Olha só, pagamento de fornecedores internacionais. É bem provável que quando chegar nesse cenário, o governo brasileiro queira proibir as criptomoedas, justamente para tentar coibir o setor privado de usar as stablecoins. Isso pode acontecer. Então, são medidas atrás de medidas para tentar impedir o setor privado de negociar livremente. Então, hoje em dia, a compra de USDT via OTC e exchange brasileiras é permitido. Porém, se houver essa proibição do governo brasileiro, porque se o Brasil sair do SWIFT, ele vai adotar o sistema centralizado chinês. Então, o que vai acontecer? É bem provável que, por influência chinesa, por influência socialista, assim como a China proibiu a negociação de criptomoedas na China, é bem possível que o governo brasileiro também proíba as criptomoedas no Brasil. Então, olha que interessante, o setor privado, ele não vai parar. O setor privado, ele continua agindo e trabalhando. Move capital em BRL via câmbio oficial e outros meios para a conta externa. Paga o fornecedor direto da carteira offshore. Então, o dinheiro lá fora, o pessoal vai jogar o dinheiro, a responsabilidade lá fora. Vai negociar importações e exportações em paraísos fiscais. Então, as importações e exportações do Brasil não vão parar. Obviamente, vão reduzir um pouco, mas não vai parar. Você tá entendendo? Olha só. A operação acontece totalmente fora do alcance do sistema financeiro brasileiro. Então, a proibição interna não consegue controlar isso aí. Pessoal, isso vai enfraquecer cada vez mais o governo. Recebimento de exportações. Como seria um cenário de recebimento de exportações caso o Brasil saia do SWIFT e caso o setor privado adote massivamente as stablecoins? Olha só, hoje em dia é legalizado a compra de USDT direto das corretoras, certo? Porém, meus amigos, na proibição, o comprador envia o USDT para a carteira da empresa aberta no exterior. A empresa mantém o saldo em stablecoin, lá no paraíso fiscal, ou converte para o USD. Então, ele só envia dinheiro para o Brasil em BRL, ou seja, em reais, via câmbio oficial, se ele quiser.
ou ele deixa o capital fora para reinvestir. Muito provavelmente ele vai deixar o capital fora. Então, qual seria o impacto disso? O Brasil veria menos entrada direta de dólares via bancos e mais retenção de capital. Pessoal, não iria mais entrar dólar. Ninguém mais iria comprar, ninguém mais iria trocar dólar por real. Simples assim. Ok? Então, olha só. Liquidação de dívidas internacionais. Aqui está um exemplo prático de como isso funcionaria. Subsidiárias ou holdings. O pagamento das parcelas acontece entre carteiras no exterior, sem passar pelo sistema brasileiro. Então, o impacto disso seria dívidas externas seriam liquidadas fora do Brasil, reduzindo a dependência do SWIFT. Porque, querendo ou não tem como você usar o SWIFT mais. Pessoal, olha só. O setor privado, ele se adapta a qualquer coisa que você possa imaginar. Se você for hoje na Venezuela, tem comércio lá. Tem comerciante, tem isso, tem aquilo. Claro, tá uma porcaria aquele país? Tá, mas ainda existe um certo comércio. Então, querendo ou não, o setor privado, ele sempre se adapta. Então, como que o setor privado ele vai driblar essa proibição, essa proibição das criptomoedas? Porque não duvide. Quando o Brasil sair do SWIFT e adotar o sistema chinês, CIPS chinês, o governo brasileiro ele vai proibir as stablecoins. Ele vai proibir as stablecoins, ele vai proibir a negociação de criptomoeda no Brasil. Entendeu? Então, só vai restar as DEX, só vai restar um ecossistema descentralizado para que as pessoas possam negociar. Então, olha só, as empresas, as grandes empresas, elas vão criar braços internacionais para operar cripto legalmente. Você entende? Empresas offshores viram o canal oficial de pagamentos. Eles vão virar um canal oficial de pagamentos e recebimentos internacionais. Ó, uso de P2P e DEX por indivíduos e pequenas empresas, mesmo com riscos jurídicos. Exatamente. Meu amigo, chega um momento que você não tem mais opção. Porque o setor privado, por mais que ele saiba que o governo proíbe, ele não tem outra escolha. Então, ele muitas vezes, para que ele possa pagar menos impostos, ele vai optar por pagamentos P2P em cripto ou até corretoras descentralizadas. Ou até mesmo utilizar pagamentos descentralizados como o Kotai Payments, que vai ser um gateway de pagamento cripto gratuito para o comerciante. Então, meus amigos, entenda, o setor privado ele vai se adaptar. O Brasil não vai acabar se isso acontecer, mas quem não estiver preparado vai se lascar muito. Então, exportadores e importadores passam a precificar em dólar e liquidar em stablecoins fora do Brasil, fora do radar brasileiro. Meus amigos, prestem atenção. Aqui existem algumas lições da China. Para quem não sabe, a China já proibiu negociação em criptomoeda há muito tempo na China. Só que ela não criminalizou que indivíduos possam ter criptomoedas. A China, ela só proibiu que empresas em solo chinês pudessem negociar cripto. Então, olha só, a China, ela baniu exchanges, corretoras, mineração, venda formal de cripto, mas não criminalizou a posse de cripto. Então, só que, obviamente, né, meu amigo, se você tiver cripto, você não vai ficar falando pro governo chinês que você tem criptomoeda, concorda comigo? Né? O chinês que tem criptomoeda, o chinês que tem criptomoeda não é bobo, né? Ele sabe que ele corre bastante risco ali de expor isso, né? Então, empresas chinesas, elas usam Hong Kong, Singapura e Dubai para transações em cripto. Você observou? Ó, mesmo proibindo, mesmo a China, o governo chinês proibindo, ok? Porque na China, o governo chinês tem muito mais capacidade técnica, tem muito mais competência do que o governo brasileiro para proibir. Você sabe que a China lá, reconhecimento facial lá, o troço é absurdamente rígido, né, meu amigo? Então, mesmo o governo chinês sendo rígido do jeito que é com a sua população, mesmo assim, mesmo com essa proibição, o país continua entre os maiores detentores de criptoativos do planeta. Hã? Então, meus amigos, a incapacidade do governo brasileiro, isso é favorável pro usuário cripto, que quer se libertar disso aí. Então, a incompetência estatal favorece os indivíduos que querem ser livres no Brasil, né? Então, olha que interessante, o comércio exterior ainda movimenta stablecoins da China, sabia disso? Mas via estruturas fora da jurisdição nacional. É isso que vai acontecer no Brasil. É isso o que vai acontecer no Brasil. Então, a proibição das criptomoedas no Brasil não impediria empresas de usar stablecoins para pagar fornecedores via carteira no exterior, ou via Kotai Wallet, offshore, receber exportações em contas offshores, ok? Quitar dívidas entre endereços internacionais. Então, o que mudaria é onde e como conversão e liquidação aconteceriam. Então, esse é o principal. Essa é a principal diferença. Essa vai ser a mudança. Então, o que mudaria é onde e como a conversão e liquidação aconteceriam. Sairiam do Brasil e iriam para jurisdições mais amigáveis. Então, obviamente, haveria muito menos dólares entrando no Brasil, né? Então, o que isso acarretaria? Pessoal, principalmente para o governo brasileiro, isso acarretaria numa perda absurda da arrecadação. Lembrando que este cenário é dos próximos anos. Tá? Isso vai acontecer, meu amigo, isso vai acontecer, tá? Então, o governo brasileiro, ele perderia receitas de 3 frentes. Primeiro, impostos sobre operações financeiras, o IOF. Adeus IOF, o governo não conseguiria mais captar IOF dessas empresas que estão operando em cripto fora do Brasil. Imposto de renda e contribuições, já era, esquece. Impostos indiretos, ou seja, ICMS, PIS, CONFINS,
Então, o impacto disso seria a operação totalmente direta de dólares via bancos e mais retenção de capital offshore. Provavelmente, a maioria das pessoas elas iriam optar, a maioria dos comerciantes, principalmente as grandes empresas, elas iriam optar por fazer negociações fora do Brasil, né? Então, isso acarretaria na desvalorização do real. Peço desculpas pelo erro de português ali, tá? Mas foi a inteligência artificial que gerou esse erro, que não fui eu. Então, a desvalorização do real seria inevitável. Meus amigos, entenda bem. Para que você possa construir um prédio num terreno, se nesse prédio tem uma casa, você tem que destruir a casa, limpar o terreno para você construir o prédio. Então, para que as stablecoins possam dominar o Brasil, o real tem que acabar. O real tem que ser destruído. Isso vai acontecer. Da mesma maneira que aconteceu na Argentina. Se você for na Argentina hoje, a maioria dos comerciantes aceitam dólares, aceitam até mesmo reais. Aceitam criptomoedas, só que não querem aceitar o peso argentino, por mais que o peso argentino tenha se valorizado nos últimos meses. O que vai acontecer? O real se valoriza ou desvaloriza principalmente pela oferta e demanda de moeda estrangeira no Brasil. Então, se o Brasil sair do SWIFT, meu amigo, não tem como você trocar real por dólar mais. Entendeu? Olha só, saída de capitais. Empresas recebendo e mantendo o USD fora do Brasil reduzem a entrada de dólares no mercado de câmbio brasileiro. Então, menos oferta de dólar, o real perde valor. Simples assim. Então, aproveitem enquanto o dólar deu uma baixada no preço, aproveitem e comprem Cotai. Invista no ICO do Cotai Project que vocês não vão se arrepender. Aproveitem que o dólar dá uma baixada, porque em 2030 é bem provável que o dólar esteja acima de R$8, tá? Não duvide do que eu tô falando, tá bom? Meus amigos, é o seguinte, olha só isso aqui. LDO aponta para colapso das contas públicas em 2027. Pessoal, você sabe que o Brasil sempre foi essa bagunça, certo? Eu sei que no governo do Bolsonaro, o Brasil estava bem melhor, a situação estava melhor, as contas públicas estavam bem mais organizadas. Se não fosse o coronavírus, aquela palhaçada, com certeza o Brasil estaria numa situação muito mais favorável do que está hoje, né? O mundo inteiro estaria, né? Só que, nesse momento, eu não acredito numa mudança significativa, mesmo que entre qualquer pessoa que você possa imaginar em 2026, tá? E bem provável que é bem provável que o pessoal da esquerda se mantenha no poder em 2026. Você sabe como é que funciona a democracia brasileira, né? Então, pessoal, o governo, esse próprio governo que está no país hoje, o governo do PT, ele admitiu. Cara, isso aqui é absurdo. E as pessoas, elas não dão importância nisso aqui. O governo admitiu que caso nada seja feito, as contas vão entrar em colapso a partir de 2027. Meu Deus. As despesas obrigatórias e emendas parlamentares consumirão praticamente todo o orçamento disponível para investir em reservas essenciais. Ou seja, meu amigo, é bem provável que não tenha dinheiro nem para abastecer carro da polícia, não sobre dinheiro nem para comprar munição para as Forças Armadas, e talvez falte dinheiro até mesmo para aposentado e Bolsa Família. Para que, olha só, a Argentina só melhorou depois que piorou. Então, o Milei, ele ganhou as eleições argentinas porque o governo americano estava apoiando ele. Ok? Então assim, pessoal, presta atenção. O Brasil, para melhorar, ele precisa ir para o buraco. Então, quando faltar dinheiro para servidor público, é aí que o Brasil vai mudar. Porque a mudança, ele vem de dentro para fora. Porque enquanto a máquina pública, enquanto esse grande parasita consegue se sustentar, não vai mudar. Não vai mudar. Entendeu? Não vai mudar de jeito nenhum. Então, meus amigos, olha só isso aqui. Arrecadação limitada e aperto fiscal crescente. O teto de gastos diminui o espaço para investimentos. Especialistas alertam que a partir de 2027 o quadro fiscal será insustentável se não houver reformas profundas. Pelo amor de Deus, você acha que no Brasil algum político tem interesse de melhorar alguma coisa no Brasil? Pode ser que algum ou outro tenha interesse, mas você observa que tudo passa pelo presidente da casa, pelo presidente do Senado, pelo presidente da Câmara dos Deputados, e quem elege aquele presidente são os próprios políticos. Então não tem jeito, meu amigo, é tudo um grande teatro, tá? Então, meus amigos, todo o cenário mais concreto e realista possível é que haverá um apagão orçamentário em 2027. Está se formando um risco real de redução ou paralisação de serviços básicos. Você não está entendendo, meu amigo? Serviços básicos. Se o SUS brasileiro já é uma porcaria, imagina em 2027. Tá? Então, meu amigo, é melhor você começar a se preocupar com a sua família. Porque a dívida só continua crescendo, a arrecadação cresce, mas a dívida também cresce. E a pressão, ela continua. A dívida pública bruta do Brasil está projetada para atingir 84,2% do PIB em 2028. Mesmo com metas de superávit primário entre 2026 e 2029, isso reduz gradualmente os recursos disponíveis para gastos sociais. Meus amigos, 84,2% do PIB está comprometido. Para falar bem a verdade, eu não acredito nessas métricas, eu não acredito nesses resultados aqui. Eu acredito, tá? Eu sinto que o negócio é bem pior do que eles publicam, tá? Eu vejo que a situação ela é muito pior do que aquilo que eles estão falando pra você, tá bom? Então, meu amigo, esquece, que eu acredito que
o comprometimento aqui do PIB é muito maior do que 84% lá em 2028, vai ser muito maior, tá? Olha só, o que isso significaria para o Bolsa Família? Então, se você observar aqui, o orçamento tá aqui, ó. E os precatórios e emendas parlamentares estão aqui, ó. Meu amigo, orçamento cada vez mais engessado, com menos margem para investimentos em manutenção de políticas sociais. Coisa que eu sou totalmente contra políticas sociais. Eu acho que a política não deveria nem... Que o parlamentar, que a política não deveria interferir absolutamente nada na sociedade, a não ser certo? O básico, que é polícia, saneamento básico, nem saneamento, porque eu acredito que teria que ser totalmente privado. Mas o mínimo que tem que ter no Brasil hoje, que eu vejo, que pela dimensão do Brasil não tem como, cara, é segurança pública, certo? Bandido bom é bandido no caixão, né? E um mínimo da saúde possível. Apesar de que eu sou a favor que as pessoas pagassem para pagassem para usar o SUS. Se ela pagasse ali, por exemplo, R$10 por mês, eu acredito que a qualidade do atendimento dos produtos na saúde pública até melhoraria, entendeu? Porque eu vejo que quando as pessoas falam, o SUS é de graça, meu amigo, você já foi no SUS quando você realmente precisou? Meu amigo, dificilmente você consegue ali o que você precisa. Cara, é difícil, cara, é difícil. Então assim, e o que eu vejo? Eu vejo que, meu amigo, vai chegar um momento que vai faltar dinheiro até para o Bolsa Família. E quando esse momento chegar, o governo não vai mais conseguir se sustentar, tá bom? Então, o que eu vejo? Eu vejo que o cenário daqui pra frente é 100% digital. Eu vejo que o governo americano, ele tem uma agenda, ele quer implementar as stablecoins, custe o que custar. O poder e influência americana no Brasil vai aumentar muito nos próximos anos. Muito, tá? E é bem provável que o resultado final disso seja o Brasil saindo do SWIFT nos próximos anos. Isso vai acontecer. Talvez isso aconteça antes mesmo do final do governo Trump. Você tá ouvindo? É bem possível que isso aconteça, que a saída do SWIFT, que a saída do Brasil do SWIFT aconteça antes do final do governo Trump. Porque esse é o último mandato do Trump. Ok? Então é bem possível que isso aconteça. E se isso acontecer, meu amigo, quando isso acontecer, e o setor privado adotar as stablecoins, o Kotai Ecosystem oferecerá uma ampla gama de serviços em um ambiente 100% seguro e anônimo, garantindo a liberdade financeira e proteção total ao usuário. Meu amigo, presta atenção, o mundo é digital. Daqui pra frente não tem mais volta. Hoje existem 700 milhões de usuários cripto no mundo, um pouco mais de 700 milhões. Até 2030 haverá mais de 2 bilhões de pessoas utilizando criptomoedas no dia a dia. Basicamente, mais de 25% da população mundial estará usando criptomoedas no dia a dia como pagamento. Pessoal, em 2030 existirá 2 versões suas em realidades paralelas. Qual dessas 2 imagens aqui você gostaria de estar? Hã? Você quer continuar acreditando no governo? Você quer confiar que o governo ele vai resolver a situação do Brasil? Hã? Meu amigo, tudo está se encaminhando para as stablecoins. Tudo está se encaminhando para o império do dólar através das stablecoins. Não lute contra o dólar, você vai fracassar, você vai perder. Quem acreditou no Kotai estará muito bem. Muito bem. Agora, quem acreditou no governo, infelizmente, vai continuar dependendo e vai ficar à mercê da situação que o Brasil esteja. Se o Brasil até 2030 se tornar uma Argentina, meu amigo, você provavelmente estará mais pobre do que você é hoje. Não tenha dúvida sobre isso. Agora, quem acreditar no Kotai Ecosystem, quem investir no Kotai Project hoje, pode estar multimilionário em 2030. É bem possível que o nosso ecossistema, até final de 2030, possa ultrapassar 100 milhões de usuários. É bem provável. E, basicamente, entre 20% a 35% desses usuários serão holders de Kotai. Então, é bem possível que nós teremos ali entre 30 ou, quem sabe, até mais de 40 milhões de holders Kotai. E, muito provavelmente, o Kotai estará valendo acima de 50 centavos de dólar. Ou seja, hoje, o seu investimento em $1.020 investido no ICO do Kotai Project hoje, os seus $1.020 adquirindo 34 milhões de Kotai, o Kotai batendo 50 centavos nos próximos 5 ou 6 anos, você terá em suas mãos 17 milhões de dólares. Aí eu pergunto pra você, o que vale mais a pena? Vale mais a pena você arriscar $1.020 hoje, que não vão te deixar nem mais rico nem mais pobre? Ou você prefere 100% acreditar que a política monetária brasileira vai melhorar e você estará melhor de vida daqui nos próximos 5 anos? Meu amigo, a possibilidade do Kotai estar valendo acima de 50 centavos é muito maior do que a situação positiva econômica do Brasil nos próximos anos. É muito mais provável que o Brasil esteja muito mais parecido com a Venezuela nos próximos 5, 6 anos do que parecido com os Estados Unidos. Então, se você tiver liberdade geográfica e financeira nas suas mãos, se você tiver investido hoje no Kotai Project, você vai ter a possibilidade de morar em qualquer país do mundo, ou até mesmo continuar morando no Brasil de uma maneira muito boa. Porque o Brasil, para quem tem dinheiro, é muito bom. Pessoal, muito obrigado por tudo, tá? Lembrando, meus amigos, que a gente vai lançar, olha só, a gente vai lançar o nosso ecossistema no dia 7 de novembro desse ano. Nós vamos lançar oficialmente o nosso ecossistema, então os senhores poderão baixar o aplicativo no seu smartphone. A partir desse momento, nós seremos uma empresa de tecnologia, ok? Então nós não teremos barreira para qualquer tipo de publicidade. É bem provável que a gente consiga crescer muito rapidamente, porque nós vamos fazer um marketing muito agressivo ali, a partir de 50 a 100 mil dólares por mês de anúncio. Então, no primeiro ano, é bem possível que nós podemos alcançar entre 600 a 1 milhão de usuários.
e 20% desses usuários serão holders de Kotai. Ou seja, no final de 2026 é bem provável que nós tenhamos acima de 200 mil holders de Kotai. É bem provável que o Kotai esteja valendo acima de 2 centavos, no final de 2026. Então é aquilo que eu falo para vocês. Nós estamos criando um ecossistema que dará 100% de anonimato e liberdade geográfica para todos aqueles que acreditarem nesse projeto. Meus amigos, nos próximos anos o ecossistema Kotai estará lucrando bilhões de dólares. Então, meus amigos, se você não aproveitar essa oportunidade hoje, o quanto antes, infelizmente, em 2030, você estará chorando no banho. Mas aqueles que acreditaram estarão muito bem. Muito obrigado por tudo, compartilhe essa live, se inscreva no canal e até mais, pessoal.